Olá pessoas da internet, eu sou Eva Vasconcelos e bom, 2017 já está acabando e hoje eu vim aqui todo arrumadinho, parecendo talvez um gogo boy, para contar para vocês quais foram as melhores leituras de 2017. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. 2017 foi um ano muito bom de leituras para mim. Até agora eu consegui ler 45 livros. Minha meta para esse ano é chegar a 50, então nessas duas últimas semanas do ano eu vou ter que ralar para conseguir ler 5 livros. Uma grande loucura, mas por favor torçam por mim. E eu fiquei muito feliz por ter atingido essa meta, porque geralmente eu lia por ano mais ou menos 25, 35 livros. Eu já achava isso muito e esse ano eu tive um tempo maior no primeiro semestre do ano e eu consegui ler muitos livros e eu fiquei muito feliz por conseguir atingir quase 50 livros e espero que eu consiga atingir 50 livros. E dos 45 livros que eu consegui ler até o presente momento, eu fiz uma lista e separei os que eu achei os 10 melhores livros desse ano. Fazer essa lista foi muito difícil, porque particularmente eu gostei de muitos livros esse ano, mas eu tive que separar 10, porque senão um vídeo falando em 45 livros ninguém ia aguentar. Então eu vou falar de um por um para fazer vocês entenderem por que esses livros foram tão bons. E só lembrando que a ordem dos livros é irrelevante, porque eu não separei na ordem do melhor de todos para o menos melhor, porque eu acho que todos os livros que eu separei têm uma história muito boa, foram livros muito bons, e se eu fosse separar no ranking do primeiro lugar até o 10º lugar, eu não ia conseguir chegar a esse ranking nunca, então para facilitar a minha vida, estão em qualquer ordem. Antes de começar esse vídeo, se você adora ler, se você adora esse mundo da literatura, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e conheça todos os vídeos do canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o primeiro livro dessa lista é Procura-se o Marido, da Karina Ricci. Eu sempre ouvi falar muito bem da Karina Ricci em todo o booktube, em blogs, etc. E todo mundo que falava muito bem, falava que amava, que eram os melhores livros, etc. E eu fiquei curioso para saber se era tão bom assim, porque toda vez que eu vejo uma hype, né, sobre um livro, muita gente falando e tal, eu fico curioso para saber e ter minha própria opinião, porque nem sempre eu concordo com a hype toda, mas nesse caso eu concordei com a hype toda. E para começar a ler a Karina Ricci, que a Karina Ricci tem vários livros, eu comecei por Procure-se o Marido, que vai contar a história da Alicia. A Alicia é uma menina baladeira, das festas, ela tem uma família rica, o avô dela foi quem criou ela, sendo que da noite pro dia o avô morre e ela fica pobre. Sendo que, para receber a herança que o avô deixou para ela, ela vai ter que se casar e ter uma vida menos festeira, entendeu? Então ela vai ter que passar por toda essa mudança de vida, vai ter que começar a trabalhar na empresa do avô. Várias coisas vão acontecer na vida da Alicia e eu adorei essa sinopse, li e adorei o livro. Procure-se o Marido, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li da Karina Ricci. Prova disso é que o livro tem 472 páginas, ele é bem grosso e eu li tipo em um dia, 2 dias, então eu acho que uma prova de quando a escrita é fluida, quando o livro é muito bom, é quando eu leio muito rápido, entendeu? Então eu me envolvi super com essa história, a história é maravilhosa, vocês vão dar muitas gargalhadas, vão ficar com o coração apertado em alguns momentos e com certeza vão amar. Então fica a minha dica para vocês conhecerem Procure-se o Marido, da Karina Ricci. E esse ano eu também li outros livros dessa mesma vibe da Karina Ricci, de chick lit. E daqui a pouco eu vou voltar a falar de Karina Ricci. Mas eu só queria dizer que de todos eu achei Procure-se o Marido realmente o melhor, se eu tive que ranquear. Mas eu gostei de todos e também indico pra vocês, se vocês quiserem conhecer Karina Ricci, eu indico esses livros que são Quando a Noite Cai, Mentira Perfeita, que é um spin-off de Procure-se o Marido, e No Mundo da Luna. O segundo livro da lista foi um livro que eu quis ler por muito tempo, desde que eu comecei a ler, eu queria ler esse livro porque ele é um clássico da literatura infanto-juvenil. E eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando da série Harry Potter. E esse foi um projeto que eu comecei a pensar em 2016, porque toda vez que eu já assisti todos os filmes da série Harry Potter, sempre que já fazia muito tempo, e sempre que eu assistia um filme eu não queria ler o livro, porque eu achava que ia ficar chato por causa da história e etc. Mas em 2016 me veio essa ideia na cabeça de ler Harry Potter, porque todo mundo falava muito bem de Harry Potter.
Harry Potter é um clássico e quando todo mundo fala de, sei lá, o melhor livro da minha vida, todo mundo fala de Harry Potter, então eu tinha que ler Harry Potter. E eu abri a exceção pra ele, né, nessa coisa de livros que eu já tinha assistido o filme. Bom, não tem nem o que falar de Harry Potter, né? Harry Potter é uma história maravilhosa. Não preciso nem dar motivos pra estar aqui nessa lista dos melhores. É um livro maravilhoso. O universo construído pela J.K. Rowling é maravilhoso. Me tornei um Potterhead super fã. E pra melhorar tudo, eu consegui comprar na Black Friday do ano passado, na Amazon, esse box de Harry Potter, que é o Castelo de Hogwarts, que eu vou mostrar direito pra vocês. E é maravilhoso esse box, ele é lindo, nesse tom de azul, eu acho lindo. E todas as lombadas dos livros formam o Castelo de Hogwarts e é simplesmente maravilhoso. Até o presente momento, eu consegui ler até Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu trouxe aqui a Pedra Filosofal, porque é o primeiro, é o clássico. E eu esperava ter terminado todos os livros até o final deste ano, mas aí não deu pra cumprir essa meta. Mas em 2018 a minha meta é terminar de ler todos os livros de Harry Potter. E sobre um pouquinho da minha experiência de leitura com Harry Potter. Eu já esperava que fosse ser uma coisa maravilhosa e muito bem escrita, e realmente é. Sendo que às vezes eu não sei se é um problema da edição brasileira. Eu já vi muitos vídeos sobre o assunto que falam sobre a tradução brasileira, que falam sobre a edição brasileira. E quando você realmente pega uma edição em inglês e uma edição em português, você vê a diferença da edição. Mas eu achei às vezes assim muito denso um livro. Então é um livro muito bom, mas você tem que estar muito imerso na história. Você tem que realmente entrar de cabeça no livro, porque senão o livro não vai fluir, você não vai entender, porque Harry Potter é esse mundo mágico. Então você tem que realmente entrar na leitura para poder criar na sua imaginação o mundo mágico e entender o que estava acontecendo naquele momento. E sobre já ter assistido o filme e já conhecer a história, eu acho que atrapalhou um pouco sim, porque em alguns momentos, apesar de fazer muito tempo que eu não assisti os filmes, eu já lembrava de algumas coisas, mas o livro ele vai muito além dos filmes em alguns aspectos. Algumas coisas mudam, são adaptadas, e eu acho que não atrapalhou tanto. Então se você quer ler Harry Potter, mas já assistiu os filmes e já conhece as histórias e tem medo desse assunto, eu acho que é um livro que vale super a pena você ler e que é um clássico da literatura do século XXI. E o terceiro livro dessa lista é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse era outro livro que eu ouvia muita gente falando bem. Teve uma época, assim que esse livro lançou, era tipo, super hypado no BookTube, todo mundo falando. E eu fiquei muito curioso pra saber se essa hype toda realmente era verdade. Mas eu fiquei meio assim de ler, porque geralmente não é muito o estilo de livro que eu leio. Dias Perfeitos é um thriller, então eu não sei se é thriller, mas ele é meio suspense, então tem toda essa história do psicopata e etc. E ele vai contar a história do Theo. O Theo conhece a Clarice numa festa e a partir disso ele se apaixona por ela. Aí a Clarice de início dá uma moralzinha pra ele e tal, mas depois resolve dar uma distância e o Theo talvez não receba muito bem esse toco, né? E resolva fazer coisas com a Alice que não são muito legais. Então você vai ter que conhecer essa história para saber o que a mente deste psicopata vai pensar. Dias Perfeitos foi tipo uma leitura muito diferente pra mim, porque é muito distinto das coisas que eu geralmente leio, mas a escrita é maravilhosa. Você realmente consegue imergir no universo criado, né, na história. E a psicopatia dele, às vezes ele vai explicar tudo que ele faz com certa lógica. E às vezes você entende a lógica dele, sendo que ele tá fazendo uma coisa super errada e você fica, tipo, mexe muito com a sua cabeça esse livro, entendeu? Tem horas que você fica super mal, você fica, socorro, eu preciso ajudar essa pessoa, mas você não pode. E é uma loucura, é uma montanha-russa de sentimentos, e é um livro maravilhoso. Eu adoro quando eu saio da zona de conforto de alguma coisa que eu geralmente não leio e eu gosto. E essa foi uma grande leitura, eu recomendo Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Bom, no início do vídeo eu falei que Carolina Risse ia aparecer de novo nessa lista, e aqui está ela, com a série Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Quando eu li Mentira Perfeita e Procure Seu Marido, eu fiquei louco pela escrita da Carolina, pelas histórias que ela cria. E aí eu já sabia que a série mais famosa dela era a série Perdida, que era uma série best-seller, já tinha sido traduzida para vários países.
E aí eu preciso ler isso, porque se eu gostei de Procure Seu Marido e Mentira Perfeita, com certeza eu vou gostar da série Perdida, e eu não errei. E aí eu encontrei uma promoção na Americanas desse box aqui com todos os 4 livros até então publicados da série. E aí eu me joguei nessa leitura de Perdida, que foi maravilhosa. Perdida é uma... eu não sei se eu posso chamar de realismo mágico. Tem um toque de fantasia com vida real, é uma loucura. Ela vai contar a história da Sofia. A Sofia vive no mundo de hoje, é uma pessoa que gosta muito de tecnologia. E até um momento que o celular dela quebra e ela tem que comprar um novo celular. E aí uma vendedora estranha da loja vende um lançamento de um celular por um preço super barato. Sendo que na verdade a vendedora não era uma pessoa normal, a vendedora era uma fada madrinha. Eu não sei se eu posso chamar de fada madrinha. Mas aí, ao usar esse celular, a Sofia é teletransportada para o século XIX e vai se meter em muitas confusões para se adaptar com essa nova vida do século XIX. Ela, claro, vai querer voltar e vai ter várias tramas. É uma série de 4 livros até então publicados. Ano que vem nós vamos ter um novo livro da série, sendo que os livros da série Perdida são livros separados. É interessante que você leia eles na ordem de publicação e leiam todos, leiam os mais antigos antes de ler os mais recentes, para poder você entender a história, mas cada livro tem começo, meio e fim e não fica aquele cliffhanger pro próximo. Então eu super recomendo Perdida, é uma série super diferente porque é uma série que vai se passar no século XIX, então tem várias diferenças. Até banheiro tem diferença, a falta de tecnologia, o tipo de roupa daquela época, o tipo de conquista daquela época. Então, a imersão que a autora fez nessa época histórica foi maravilhosa. E esse livro tem uma coisa maravilhosa que, apesar de se passar no século XIX, a autora preferiu não excluir a escravidão da história, porque ela considera que foi um grande erro, e claro, foi um grande erro, é uma vergonha para o país, então ela resolveu, no universo que ela criou nesse livro, excluir essa grande vergonha para a nossa história. Então, tá super recomendada a série Perdida.